Olá, boa segundona. Como é que vocês estão? O que leram hoje? Como acordaram? Tá frio? Tá mais frio que ontem, né? E olha que tem sol hoje. Aqui tô na região de Campinas, tá um dia lindo, mas frio, né? Tive que levar nossa cachorrinha pra tirar os pontos da cirurgia que ela fez. E tirou, mas estava mais frio ainda lá em Sousas. Enfim, vamos que vamos. Já almoçaram? Bem, vou dar umas dicas aqui pro vídeo mesmo, de um livro que chegou aqui na nossa, que eu vou começar a chamar de biblioteca cooperativa. Na verdade, é uma ideia de... Eu estava conversando com algumas pessoas, alguns amigos, algumas amigas, né, colegas, pessoas da família, quando começou essa pandemia, né? E aquele desespero de ficar em casa e arrumar as coisas e falar, gente, para que eu tenho tanta coisa, né? De cultura, se não vou poder mais dar aula, se não vou poder mais trabalhar com isso, e aí, né? E o que as pessoas precisam? Talvez eu não precise tanto disso. E aí fui cavucando, né? Buscando, buscando assim um pouco de alento, né? Naquela situação ali meio inédita, sendo que eu já tinha passado por uma crise de de sinusite, rinite, enfim, asma. E aí já estava achando que estava ruim trabalhar em locais fechados e que eu ia ter que remodelar meu tipo de trabalho, já estava pesquisando umas outras formas. E aí tava lá meio tristinha e quando eu tava ficando boa, né, tava me cuidando, tava tomando vitaminas e tal, veio essa situação de que a gente não podia sair de casa. E aí eu meio que pirei, assim, num bom sentido, né? De que, nossa, então tem que fazer alguma coisa, né? Dei uma assim, exagerada, né? Porque eu já tava saindo de um quadro assim meio doentinha e achava que ia arrumar as coisas todas em uma semana. Isso já aconteceu comigo várias vezes ao longo de anos, né? De 5 em 5 anos acontece alguma coisa desse tipo, né? Depois, às vezes, né, depois de uns 3 anos, talvez aconteça alguma coisa dessa maneira, que eu acho que eu vou doar tudo, mudar tudo de lugar. É uma tendência minha que eu acho que, na verdade, é bom. É uma necessidade de movimento que me faz mudar as coisas de lugar. Às vezes é só um móvel, mas causa um efeito bem inovador, assim, nos meus pensamentos, né? E quando você tá doente, ou quando você não pode sair, como no nosso caso, é interessante como a gente cria novos mecanismos, né, de movimento. Eu, que sou uma pessoa muito do movimento, que tem uma natureza muito ligada a ele desde a infância, né? E depois continuei com a música, com os movimentos mais sutis, mas enfim, que demoraram muito tempo, né, para serem burilados. E trabalhei muito com isso, dando aulas. Então, quando chegou num ponto que você não podia mais fazer isso, você fala: Meu Deus, o tato, né? A gente não pode mais tocar as coisas ao mesmo tempo que outras pessoas, né, nos mesmos objetos, que é tocar piano, né, que é um instrumento grande que costuma acontecer, né, você tocar o instrumento após outra pessoa ou junto, né, 4 mãos, 6 mãos, enfim. Então, já estamos há mais de 2 meses, quase na metade do segundo mês, né, indo para o terceiro, e acho que muita coisa mudou, né? Muita coisa não só mudou, mas muita coisa voltou a ser o que já foi, né? Essa necessidade de ter uma vida com saúde, né? Tendo que lidar com as dificuldades de administrar apetite, né? Com confinamento, com tendência a engordar, não pode nadar, quer dizer, todas aquelas coisas que você tentou
brigar, né, por tanto tempo, vão voltar, né? Voltam. E só que você não é a mesma pessoa, né? Você não é aquela adolescente que tinha problema com peso. Você é uma mulher, mas que continua com os problemas. E é assim que a vida quer. A vida segue, a gente vai tentando inventar novas formas. Então, esse livro que eu dei a dica é muito interessante porque ele não fala só de medicina, né? Ele fala de vida mesmo, né? De como é bom a gente viver e como as relações, as hierarquias nas profissões foram nos colocando num estágio de dificuldades. Isso aqui é um pouco assim, ele avisou, né, isso em 2007, né? A gente está em 2020. Tem uma parte do livro que é uma pergunta, assim, né, que veio de um simpósio internacional de saúde que acabou, né? A ideia principal é da cooperação e da integração das culturas de saúde numa qualidade holística, né? E a questão era o seguinte, que o século XXI, ele ou seria holístico ou ele não seria, né? E, enfim, vamos percorrer um pouco essas ideias. E ideias de pessoas que tiveram muitas dificuldades, como essa outra figura, que é uma linda, aliás, duas lindas, que é Violeta Ramos de Gainza e Gerda Alexander. Nunca conheci ao vivo, mas li os livros que elas escreveram. E principalmente esse é uma conversa mesmo, é uma grande diálogo, uma entrevista sensacional, né? E com a Gerda Alexander, né? Que é a criadora da eutonia, que é um movimento corporal, né? Uma técnica corporal que ela foi desenvolvendo desde criança, desde mocinha, né? Quando começou a ter um impedimento grave de movimento, porque ela foi diagnosticada com uma doença grave, né? Cardíaca, ou que ela poderia se mover quase nada. E ela adorava dançar, né? Ela tinha, os pais eram artistas, eram músicos, né? E então ela foi desenvolvendo ali uma técnica específica nela mesma, baseada nos animais, né? No relaxamento dos animais, na postura assim de descontração, né? Antes de fazer movimentos, né? A ginástica da época, as tendências da época, né? Em que ela teve esse diagnóstico, era forçar os músculos, né? Uma coisa muito de forçar todos os músculos, de adquirir aquela força, né? Uma coisa que as mulheres eram as frágeis porque elas não conseguiam esses movimentos, né? E ela então se sentia mais fragilizada ainda pela condição que ela não podia nem dançar, né? Que é uma coisa que ainda é muito ligada ao feminino, né? E aí ela foi desenvolvendo uma técnica nela mesma que a fez viver por muitos anos e foi aplicando em pessoas com muitas dificuldades, né? Com paralisias, dificuldades físicas, né? E foi resgatando pessoas, né? Com a própria técnica e foi ficando famosa. E a técnica dela, a eutonia, ela foi começando a ser passada em várias profissões, né? E, inclusive na música, inclusive na técnica. Eu usei muito ela na técnica do piano, através da Rams de Gainza, né? Que ela fez isso, né? E nos passou através dos livros. E
me ajudou muito, né? Na verdade, me ajudou muito mais em pensamento, porque foi a primeira pessoa que pensava como eu, né? Essa questão dos desbloqueios corporais, da coisa solta, da coisa com menos força. Apesar que eu era uma pessoa forte, fazia muita força, mas o pensamento, a música, não. Eu brigava internamente muito com as ideias, né, da academia, né? Isso desde o conservatório, assim, que era sempre se esforçar, essa coisa dos esforço para aprender algo que é tão bom, né? Música, tocar, algo tão. Eu passava horas tocando, não precisava falar que eu tinha que ficar horas, eu já ficaria, né? E sem gastar tanta energia, mas a partir do momento que você vai se profissionalizando, aquilo lá vai virando uma competição, né? Então as técnicas vão pululando e há muitos músicos que ficam muito adoentados, né? Tanto mentalmente quanto fisicamente. Fisicamente no instrumento e outras anomalias, então, né? Que bom que já existem muitas pessoas estudando sobre isso, sobre a saúde dos músicos no Brasil, internacionalmente já havia. A eutonia contribuiu muito, né? Outras técnicas também, mas eu só posso falar das que eu conheço, né? E, inclusive, a primeira vez que eu ouvi falar sobre eutonia foi uma palestra na faculdade, primeiro ano de faculdade, na aula de educação física, nós tínhamos aula de educação física, né, para artistas, né, para músicos, tinha outras artes lá na faculdade, que era só de arte na época. Tinha artes plásticas, tinha moda, né, mas tinha todas as disciplinas da música. E nós nos uníamos, né, a aula era conjunta na aula de educação física, tínhamos contato com as teorias do Laban, né, da eutonia, às vezes iam palestrantes, no caso foi uma palestrante falar sobre essa técnica e eu fiquei muito encantada, né? Mas a própria professora ali não mexia com isso e eu fiz faculdade em São Paulo, né? E minha família morava em outra cidade, então era um pouco caro, dispendioso, né? Além de ser uma técnica que era muito dispendiosa, assim, né? Cara, individualizada na época. Eu não tinha condições de arcar, então eu fui lendo os livros, né? Lendo e aplicando também, né? Nos meus alongamentos que eu já fazia, né? Eu já tinha esse costume, mas com uma outra intenção, não só de alongar o meu corpo para ficar saudável como um corpo inteiro, mas específico para tocar piano, né? Para ter uma flexibilidade, junto com a sonoridade. Aí, lógico, tem a técnica dos professores com quem eu tive aula, né? Mas não foram eles, não, que me deram essa visão, né? Depois chegaram alguns que tinham essa visão, mas sempre de uma maneira muito mental, né? E chocava sempre com essa minha vivência anterior, né, corporal. Então, acho que vale a pena para quem está aí querendo tocar, fazendo 1000 vídeos, não sabendo o que fazer, com certeza estão organizando as estantes ou enfim, os arranjos, ou podem estar gravados, mas ficam sempre numa posição, eu sei, porque a gente fica sempre numa determinada posição que machuca, né? Tensiona, então são técnicas importantes, né? Então é isso, vamos adiante no dia. Agasalhem-se, cuidem-se, não saiam de casa. Se tiverem que sair, ponham uma máscara, fiquem distantes. Abracem suas almofadas em casa, toquem violão, que tá, né? Ou qualquer outro instrumento que faça vibrar. Tchau!